Acho que a Elisete já chegou aí, né? Tem Elisete, muito bem. Deixa eu colocar. Olha, então, bom, acho que a gente já pode começar, não é não? Ou vamos falar as mesmas coisas bonitas que você andou falando agora, no final do seu estudo? A gente sempre agradecer, né, Eduardo? É sempre É, mais um ano, né? que se encerra, né? Mais um ano de estudos, né? Todo mundo aí falando, né? Isso é Muito bem. Então, esse vai ser nossa última reunião de estudos, né, do mês, e a gente deve voltar na, logo na primeira semana, não sei se é a primeira, semana vai de ser folga, mesma semana, a semana do, do, do vai ser dia 12, né? Não, 9. É é 9 e 10, né? segunda-feira é 9, né? Então é terça-feira, dia 10 de janeiro, a gente retoma, né? E, e vamos continuar nesse estudo. É dia 9 mesmo, viu? Dia Dia 9, 9 terça-feira, dia, dia 8 segunda. isso, é verdade, né? Dia 8 é segunda-feira, isso. Então vai ser dia 9 mesmo, tá certo. E então nós estávamos vendo os diversos tipos de médiums, né? Terminamos na semana passada sobre os médiums cuidadores, né? Desculpa, curadores, desculpe. E agora a gente vai para um médium muito interessante, que são os médiums pneumatógrafos, né? E existem também os médiums pneumatófanos, tófanos, acho que é isso, em que, na verdade, a gente está tratando aqui de um fenômeno raríssimo, mas que foi bastante estudado na época do Kardec, com diferentes médiums que tinham esta capacidade, né? Então, aí depois a gente estuda esse item e volta para o Seara dos Médiuns para fazer a leitura final, né? Relativa aí ao nosso estudo, né? Da lição 26 do Seara dos Médiuns, encerrando, então, o nosso estudo de hoje. Então, essa é uma mediunidade bastante rara, como o próprio Kardec diz. Nós temos na literatura espírita, né, casos descritos, também temos muitas falhas, né, de pessoas que queriam acreditar que era possível, né, essa, essa mediunidade. Basicamente, o médium pneumatógrafo foi aquele que permite a escrita direta, né? Como as chamadas tábuas da lei, né, de Moisés, esse é o fenômeno, vamos dizer assim, que a gente conheceria como sendo o fenômeno mais claro, assim, se verdadeiro mesmo, né, de escrita direta, as tábuas da lei, né, os 10 mandamentos. Então, os médiuns pneumatógrafos são aqueles que permitem, né, ou doam energias, fluidos, que são utilizados pelos espíritos para produzir o fenômeno de escrita direta. Então, aquilo que aparece
numa folha de papel, né? Aparece sem ninguém tocar. Geralmente o papel é escondido, é guardado em gaveta fechada, para ninguém tocar, é um papel em branco, e aí depois aparecem as coisas escritas ali. Então, esse é o tipo de mediunidade, então, que nós vamos estudar agora, né, o tipo de médium que permite isso. É o item 177 do Livro dos Médiuns. Aí eu peço para Elisete fazer a leitura para nós, por favor. Vamos lá. Dá-se esse nome aos médiuns que têm aptidão para obter a escrita direta, o que não é possível a todos os médiuns escreventes. Por enquanto, essa faculdade é muito rara. Provavelmente se desenvolve pelo exercício, mas, como já dissemos, sua utilidade prática se limita a uma comprovação evidente da intervenção de uma força oculta nas manifestações. Só a experiência é capaz de revelar se alguém a possui. Pode-se, portanto, experimentar, como também se pode interrogar um espírito protetor a respeito do assunto, por outros meios de comunicação. Conforme seja maior ou menor o poder do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. Geralmente basta colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer, ou indicado pelo espírito, durante 10 minutos, ou um quarto de hora, às vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. É por isso que se pode considerar impossível a obtenção da escrita direta numa reunião de pessoas pouco sérias, ou que não estejam animadas de sentimentos de simpatia e benevolência. Veja-se a Teoria da Escrita Direta, capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, item 127 e seguintes, e capítulo 12, Pneumatografia ou Escrita Direta, Pneumatofonia. Trataremos de modo especial dos médiuns escreventes nos capítulos seguintes. Muito bem. Então, primeiro, ele diz, né, que é uma mediunidade muito rara. E é mesmo. Temos poucos relatos assim claros, né, na literatura de mediunidade ou a escrita direta, né? E ele diz assim, pode ser, né, que se você ficar treinando, né, pode acontecer, você ficar experimentando, né? Mas isso não é certeza. E ele diz claramente que a sua utilidade prática é somente dizer, ó, tá vendo? A coisa aparece, né? Independentemente da mão de qualquer médium. Então, tá lá escrito por um espírito, só pode ser um espírito. Então, é a manifestação, vamos dizer assim, patente, né, de uma intervenção que não é do mundo material, não é de nenhuma das pessoas que ali está naquela sala. Certo? Então, só pode vir de um espírito. Essa é a explicação mais lógica possível. Agora, é possível fazer? Sim. E quais são as condições? Muito bem. As mesmas condições que são solicitadas para a manifestação dos bons espíritos.
recolhimento, oração, né? Disciplina, tudo aquilo que efetivamente, né, mostra que as pessoas que estão participando daquela reunião em que vai haver o fenômeno da escrita direta, né? São todas sérias, todas imbuídas do bem, né? Não são céticas, né? Elas não duvidam a priori de que o fenômeno aconteça, não têm pensamentos contrários à, à manifestação do espírito. Então, ele diz: olha, você precisa ter gente, né, numa reunião devidamente organizada, né, sob a ótica da proteção de Jesus, da proteção de Deus. Então, se você duvida, se você quer ver para crer e assim por diante, não vai acontecer, certo? Por isso que ele diz ali, uma reunião em que tem um monte de gente duvidando, tá lá, quero ver para crer se isso realmente acontece, não vai acontecer o fenômeno. Simplesmente isso, né? E a pneumatofonia que ele diz lá no finalzinho, né, ela é relacionada diretamente com a voz direta, né? O fenômeno de voz direta é mais comum, né? É mais comum. E, e o próprio André Luiz relata no livro Missionários da Luz, numa reunião de materialização, da qual Chico Xavier estava participando, né? Desculpa, eu não sei se o Chico Xavier estava participando. Não é escrito isso lá no livro. Mas o espírito do Emmanuel, desculpa, também não era o Emmanuel que estava falando, o espírito do Alexandre, né? Não esse Alexandre nosso aqui, mas o Alexandre instrutor, né? E o André Luiz fizeram como se fosse uma laringe, faringe, né? Com as cordas vocais, tudo lá para poder haver uma boca, né? Para poder eles falarem diretamente com as pessoas. Então, esse é um fenômeno de voz direta ou de pneumatofonia. Por que pneumatofonia? Porque pneuma vem do grego e quer dizer espírito, né? É uma coisa que dá vida, né? Então, é a voz direta de um espírito, é a escrita direta de um espírito, né? Pneuma é espírito. Então, é isso. Se vocês tiverem interesse, nós podemos ir, e a Elisete ler para nós aí, né? Porque nós ainda temos tempo, um pouquinho do livro, do capítulo 3º, né? Não, 8º, do Laboratório do Mundo Invisível, né? Em que ele fala sobre 127 seguintes do capítulo 12. Ah, não, 127 seguintes desse capítulo 8. E também, no capítulo 12, a pneumatografia, ou escrita direta, e a pneumatofonia. Querem ir lá? Capítulo 8? Capítulo Isso. 8, item Capítulo 120. item 127.
Capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Isso, Item 127. isso. A escrita direta ou pneumatografia é a que se produz espontaneamente, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Basta que se tome de uma folha de papel em branco, o que pode ser feito com as precauções necessárias para se prevenir qualquer fraude. Dobrá-la e depositá-la em qualquer parte, numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel. Feito isso, se a pessoa estiver em condições favoráveis, dentro de algum tempo aparecerão traços no papel, letras, sinais diversos, palavras, frases e até dissertações, na maioria das vezes com uma substância escura semelhante à grafia, ou então com lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de impressão. Eis o fato em toda a sua simplicidade, e cuja reprodução, embora pouco comum, não é tão rara assim, visto que há pessoas que a obtêm com grande facilidade. Se juntamente com o papel se pusesse um lápis, poder-se-ia supor que o espírito se serviria dele para escrever. Desde, porém, que o papel é deixado inteiramente só, torna-se evidente que a escrita se formou por meio de uma matéria depositada sobre ele. De onde o espírito tirou essa matéria? Eis o problema, a cuja solução fomos levados pela caixa de rapé a que nos referimos pouco atrás. Aonde que está essa parte? Então, deixa eu ver, será que é no item 126? Tem um dos itens aí atrás, né? Em que, em que ele fala de uma caixa de rapé que aparece nas mãos de uma pessoa, tal, né? Não é uma história É uma que... historinha, exatamente. Hum, É. Mas o importante, né? Vamos ver aqui, ó. Veja o item 128, que tem No perguntas item e respostas. No item 126 fala algumas coisas de objetos que aparecem. Que aparece. Bengalas, armas, cachimbos, É, lanternas. mas 120, vamos no item seguinte, o tá. 128. Formação espontânea de objetos tangíveis. Nós estamos no Itens, mesmo capítulo, não é? O item 128 não é? Foi o Espírito São Luís? sim, é que ele tem um subtítulo no meu. Ah, no meu não tem, tá, ok. Item 128. Foi o Espírito São Luís que nos deu essa solução por meio das seguintes respostas. Primeiro, citamos um caso de aparição do espírito de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma caixa de rapé cujo pó aspirava. A sensação que ele experimentava era idêntica à que sente um indivíduo quando cheira a rapé? Não. Segunda questão. A caixa de rapé tinha a mesma forma da tabaqueira de que ele se servia habitualmente e que estava guardada em sua casa. Que vinha a ser aquela caixa nas mãos da aparição? Uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada, como realmente foi, e não tomassem a aparição por uma alucinação devido ao estado de saúde da vidente. O espírito queria que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua presença, tomando para isso
todas as aparências da realidade. Terceira questão. Disseste que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Gostaríamos de saber se aquela caixa de rapé era apenas uma imagem sem realidade ou se nela havia alguma coisa de material. Certamente, é com auxílio deste princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes ao que o espírito usava quando encarnado. Observação. É evidente, neste caso, que devemos entender a palavra aparência no seu sentido de aspecto de imitação. A caixa de rapé real não estava lá. A que o espírito segurava era apenas a representação da verdadeira. Era, pois, com relação à caixa original, uma simples aparência, embora formada de um princípio material. Que seria a manipulação dos fluidos, né? Você entende? Quer dizer, você tem os fluidos do médium e das pessoas presentes, e o espírito, então, vamos dizer assim, de uma certa forma, materializava para o vidente ver a caixa de rapé, mas ela não estava ali. É isso que ele está falando. Pode seguir. A experiência nos ensina que nem sempre devemos tomar ao pé da letra certas expressões utilizadas pelos espíritos. Interpretando-as de acordo com as nossas ideias, nós nos expomos a grandes equívocos. É por isso que precisamos aprofundar o sentido de suas palavras, todas as vezes que apresentarem a menor ambiguidade. Trata-se de uma recomendação que os próprios espíritos nos fazem constantemente. Sem a explicação que provocamos, o termo aparência, incessantemente, repetido nos casos análogos, poderia prestar-se a uma interpretação falsa. Certo. Então, o que ele está querendo dizer é assim, olha, embora o espírito tivesse falado sobre aparência quer dizer, olha, eu estou aqui, vocês estão tendo esta aparência minha, né? E quando a médium vidente vê, o espírito está lá com todas as roupas, inclusive a tabaqueira que aquele espírito usava quando era vivo. E ela teve, então, a certeza de que era ele, porque ela conhecia a tabaqueira onde tinha, ou que era a caixa de rapé, né? Então, essa questão da aparência, né, não deveria ser somente aparência, porque ali ele próprio explica, né, que o espírito, de uma certa maneira, materializava ali na mão aquela caixa de rapé, certo? É isso que ele está falando. E é um ensinamento para nós em todos os aspectos. Nem sempre devemos tomar as palavras, né, dos espíritos ao pé da letra, né? Então, vamos lá. Quarta questão. A matéria inerte pode desdobrar-se? Porventura haveria no mundo invisível uma matéria essencial, capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, esses objetos terão o seu duplo etéreo no mundo invisível, como os homens são nele representados pelos espíritos? Não é assim que as coisas se passam. Os espíritos dispõem sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, de um poder que estáis longe de suspeitar. Podem, pois, concentrar à vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda
à dos objetos materiais. Observação. Como se pode ver, esta pergunta era a tradução do nosso pensamento, isto é, da ideia que formávamos da natureza de tais objetos. Se as respostas fossem o reflexo do pensamento, conforme pretendem alguns, teríamos obtido a confirmação da nossa teoria e não uma teoria contrária. Tá. Que- Pode ir. Questão 5. Faço novamente a pergunta de modo categórico, a fim de evitar todo e qualquer equívoco. As vestes com que os espíritos se cobrem são alguma coisa? Creio que a minha resposta precedente resolve a questão. Não sabeis que o próprio perispírito é alguma coisa? Então, vamos parar um pouco. Aí ele já saiu do assunto da pneumatografia. Embora fique claro ali no laboratório do mundo invisível, né, que o espírito manipula a matéria. Então, se ele manipula a matéria para fazer, né, todos esses, as vestes, a caixinha de rapé e assim por diante, né? E por isso que o Kardec faz menção a isso na questão da pneumatografia, fica impresso no papel aquela escrita. E, em princípio, ela não desaparece. Tem um livro de uma médium, né? Se não me engano, é Hermance Dufour, que era médium na vida dela no século XIX, né? Em que ela era médium de efeitos físicos e tinha também algumas coisas de escrita direta, aquela forma que aparecia ficava existindo por algum tempo, depois desaparecia. Então, fica claro aí que o Kardec está falando, e o Espírito também está falando de manipulação de fluidos de maneira bem concreta, bem real. Ok? Então, vamos para outro lugar que ele fala. Então, você tem que dizer aí para nós qual que é. Vocês lembram qual que era? É o Capítulo 12, né, se eu não estou enganado. Isso, Eu não lembro o item. capítulo 12. Da pneumatografia. Ele não escreveu diretamente. Capítulo 12. Da pneumatografia, escrita direto, da pneumatofonia. Isso. 161, no meu, né? Muito bem. É o item 146. Item 146. Achou, Escrita direta. Elisete? Achei. Tá bom. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário. Difere da psicografia, por ser esta a transmissão do pensamento do espírito, mediante a escrita feita com a mão do médium. O fenômeno da escrita direta é, incontestavelmente, um dos mais extraordinários do espiritismo. Contudo, por mais anormal que pareça à primeira vista, é hoje um fato comprovado e indiscutível.
Se a teoria é sempre necessária para nos inteirarmos da possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, talvez se torne ainda mais necessária neste caso, sem dúvida, um dos mais estranhos até agora apresentados, mas que deixa de parecer sobrenatural quando compreendemos o princípio em que se fundamenta. Da primeira vez que este fenômeno se produziu, a impressão dominante que deixou foi a de desconfiança. Imediatamente, a ideia de embuste veio à mente dos que o presenciaram. De fato, todos conhecem a ação das tintas chamadas simpáticas, cujos traços, a princípio completamente invisíveis, aparecem depois de algum tempo. É possível que tenham utilizado esse meio para abusar da credulidade dos assistentes, de modo que não podemos garantir que isto jamais tenha acontecido. Estamos até convencidos de que algumas pessoas empregaram subterfúgios, seja com intuitos mercenários, seja apenas por amor próprio ou para convencer os outros quanto aos seus poderes. Veja-se o capítulo sobre o charlatanismo e o embuste. Entretanto, pelo fato de se poder imitar uma coisa, é absurdo concluir-se que a coisa não exista. Nestes últimos tempos, não se conseguiu encontrar meio de imitar a lucidez sonambúlica a ponto de causar ilusão? É verdade que esse processo de escamoteação já se exibiu em todas as feiras. Mas por que esse motivo se deverá concluir? Mas por esse motivo se deverá concluir que não haja verdadeiros sonâmbulos? O fato de alguns comerciantes venderem vinho falsificado será uma razão para que não exista vinho puro? Dá-se a mesma coisa com a escrita direta. As precauções a serem tomadas para garantir a realidade do fato são muito simples e fáceis. Graças a elas, aquele fenômeno já não pode ser objeto de qualquer dúvida. Então, para só um pouquinho. Como é que isso pode acontecer? Bom, vamos. Como que o médium, né, ou como que os presentes podem tomar precauções para não serem enganados? Bom, espera-se que todos ali tenham a intenção de verificar o fenômeno. Então, ninguém está negando a priori que ele exista. Então, aí o que você pode fazer? Bom, uma ou outra pessoa leva o papel, põe o papel fechado dentro de uma caixa e deixa num determinado lugar. E fica vigiando aquela caixa o tempo inteiro. Então, se a pessoa que levou o papel e deixou, né, o papel fechado e terminada a reunião, você abre e tem coisa escrita naquele papel que ele levou, fica claro que não há embuste. Então, são várias dessas situações que podem ocorrer, né, de forma que vamos dizer assim, a fraude não ocorra, certo? Mas ele aponta claramente, pode acontecer fraude? Pode, você tem que ficar atento para evitar. E isso acontece em todos os tipos de mediunidade. Se eu não quero acreditar, eu não vou acreditar e fim de papo. Esse é o ponto, né? Agora, se você toma as precauções e deixa a coisa acontecer, ótimo, vamos em frente, né? O fenômeno vai ocorrer. Mas era raro o fenômeno, mas ele aparentemente estudou bastante esse assunto. Comentários? Senão nós vamos continuar mais um pouco. O que essa caneta que
Nunca vi isso. Sabia que existia isso. Que Ah, escreve e depois então, ela aparece. existem mesmo determinadas tintas, né, que você precisa por exemplo, você passa limão, aí a coisa aparece. Pô, tem o que eles chamam de tinta invisível, né? Uma tinta que vai aparecer no meio do caminho. Fala aí, quem está querendo falar. Alô? Você está com o microfone fechado, desculpe, você tem que abrir o microfone. Verdade, desculpa. Na verdade, quando a gente era criança, a gente brincava com o caldo do limão. Escrevia-se com o caldo do limão no papel e ele sumia. Aí Isso. depois você aquecia o papel e aquilo ficava preto. Ah, Escrevia. então, é isso daí. É, Isso daí eu conhecia, eu sabia que tinha, era alguma coisa desse jeito. é. Mas eu sei que tem mesmo algumas Outras tintas, situações, né? outras situações. Tá Mas certo. provavelmente era mais ou menos baseado em alguma coisa semelhante aí que o Kardec está falando. Mas ele está falando assim, isso daí a coisa aparece com o tempo, né? Sem necessariamente aquecer e tudo. Mas é isso mesmo. É alguma coisa, né, de química mesmo, né? É. Então, Obrigada. eu que agradeço. Vocês querem continuar estudando isso daqui? Aí a gente vai em frente. Então, vamos em frente. Item 147. Uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário é um dos atributos do espírito, que os espíritos sempre existiram desde todos os tempos e em todos os tempos produziram os diversos fenômenos que conhecemos, por certo haverão de ter produzido também na antiguidade o da escrita direta, como fazem até hoje. É desse modo que se pode explicar o aparecimento das 3 palavras no festim de Baltazar. A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, mas que eram abafados pelas fogueiras, também deve ter conhecido a escrita direta. Talvez encontremos na teoria das modificações que os espíritos podem operar na matéria, teoria que desenvolvemos no capítulo 8, o fundamento da crença na transmutação dos metais. Todavia, quaisquer que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas, foi somente depois da vulgarização das manifestações espíritas que se tomou a sério a questão da escrita direta. Ao que parece, o primeiro a torná-la conhecida nestes últimos anos em Paris foi o Barão de Gudenstube, que publicou uma obra muito interessante sobre o assunto, com o grande número de facsímiles reproduções das escritas que obteve. O fenômeno já era conhecido na América havia algum tempo. A posição social do Sr. Gudenstube, sua independência, a consideração de que desfrutava na alta sociedade, afastam qualquer suspeita de fraude intencional, já que não poderia ser impelido por nenhum motivo interesseiro. Poder-se-ia admitir, no máximo, que fora vítima de uma ilusão. A isto, porém, se opõe um fato decisivo, o de haverem outras pessoas obtido o mesmo fenômeno, cercadas de todas as precauções necessárias para evitar qualquer embuste e qualquer causa de erro. Tem uma nota do Kardec, né? No meu tem nota de Allan Kardec.
A realidade dos espíritos, é isso? É isso mesmo. A realidade dos espíritos e de suas manifestações, demonstrada pelo fenômeno da escrita direta, pelo senhor Barão de Gudenstube, é o volume 1 em 8, com 15 estampas e 93 facsímiles. Ele Isso. está falando do livro. Ele está falando do livro, né? É, Tá o livro citando o aqui. livro feito aqui, isso pelo próprio Kardec, né? Então, ele está explicando, teve gente que conseguiu isso daí mesmo, né? Então, é rara a mediunidade? É rara. Mas é possível acontecer? É possível acontecer, com certeza absoluta, né? Então, vamos um pouco mais? É porque esse cara, esse capítulo, vai até 165. Nós estamos na página 163, no meu, né? Item 148. Obtém-se a escrita direta, como em geral a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas, por meio de recolhimento da prece e da vocação. Têm sido produzidas em igrejas, sobre os túmulos, no pedestal de estátuas e em retratos de pessoas evocadas. Evidentemente, o local não exerce a menor influência sobre o fenômeno, a não ser facultar maior recolhimento espiritual e maior concentração dos pensamentos, pois está provado que a escrita direta pode ser obtida igualmente sem esses acessórios e nos lugares mais comuns, sobre um simples móvel caseiro, desde que os interessados se achem nas devidas condições morais e que entre eles se encontre alguém que possua a necessária faculdade mediúnica. Julgou-se inicialmente que era preciso colocar aqui ou ali um lápis com papel. O fato, então, podia ser explicado até certo ponto. Sabe-se que os espíritos produzem o movimento e a deslocação de objetos, que os apanham e atiram longe. Por que não poderiam pegar um lápis e servir-se dele para traçar letras? Já que o impulsionam, utilizando-se da mão do médium e de uma prancheta, etc., podia, da mesma forma, impulsioná-lo diretamente. Não tardou, porém, se reconhecesse que o lápis não era necessário e que bastava um simples pedaço de papel, dobrado ou não, para que em alguns minutos aparecessem letras sobre ele. Aqui o fenômeno já muda completamente de figura e nos transporta a uma ordem inteiramente nova de coisas. As letras hão de ter sido traçadas com uma substância qualquer. Ora, desde que ninguém forneceu ao espírito essa substância, deduz-se que ele próprio a compôs. De onde a tirou? Eis o problema. Se nos reportarmos às explicações dadas no capítulo 8, itens 127 e 128, encontraremos a teoria completa do fenômeno. Para escrever dessa maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias nem dos nossos instrumentos. Ele próprio fabrica matéria e os instrumentos de que precisa, tirando os seus materiais do elemento primitivo universal e fazendo-o sofrer pela ação da sua vontade as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Assim, tanto pode fabricar o lápis vermelho, a tinta de impressão tipográfica, a tinta comum, como o lápis preto, e até mesmo caracteres tipográficos bastante resistentes para darem relevo à escrita, conforme tivemos ocasião de verificar. A filha de um senhor que conhecemos, menina de 12 a 13 anos,
obteve páginas inteiras escritas com uma substância análoga ao pastel. Então, vejam que o Kardec está descrevendo o fenômeno, né, como ele ocorria, certo? Então, veja que ele próprio assistiu a fenômenos de escrita, aos fenômenos de escrita direta. Bom, o Kardec, nós não podemos esquecer, né? Para poder escrever tanta coisa, ele tinha que ter sido colocado em contato com essas coisas, com os fenômenos de modo geral. Senão ele não teria condições, mesmo lendo de outros autores, né? Ele não teria condições de auxiliar, né? Então, vamos para o último item da pneumatografia. Item 149. Tal resultado que nos conduziu ao fenômeno da tabaqueira, descrito no capítulo 7, item 116, e sobre o qual nos estendemos longamente, porque nele percebemos a oportunidade de sondar uma das leis mais importantes do Espiritismo, lei cujo conhecimento pode esclarecer mais de um mistério, mesmo do mundo invisível. É assim que de um fato aparentemente vulgar pode sair à luz. Basta observar com cuidado, e isso todos podem fazer como nós, desde que não se limitem a observar efeitos sem procurarem suas causas. Se a nossa fé se fortalecesse de dia para dia, é porque compreendemos. Se a nossa fé se fortalece de dia para dia, é porque compreendemos. Tratai, pois, de compreender, se quiserdes, conquistar adeptos sérios. A compreensão das causas tem ainda outro resultado, o de estabelecer uma linha divisória entre a verdade e a superstição. Considerando a escrita direta do ponto de vista das vantagens que possa oferecer, diremos que, até o momento, sua principal utilidade tem sido a comprovação material de um fato sério, a intervenção de um poder oculto que encontra nesse processo um meio a mais de se manifestar. Contudo, as comunicações assim obtidas raramente são extensas. Em geral, são espontâneas e se limitam a palavras, sentenças e sinais ininteligíveis. Têm sido dadas em todas as línguas, em grego, em latim, em siríaco, em caracteres hieroglíficos, etc. Mas ainda não se prestaram a dissertações seguidas e rápidas, como permite a psicografia ou a escrita pela mão do médium. Certo? Então, no final das contas, ele descreve todo o fenômeno, né? Descreve de novo, ele é um fenômeno raro, tem um objetivo básico de mostrar que, efetivamente, existe alguma coisa além, né, da matéria para estar produzindo aquele fenômeno, e é só. Né? Então, não é a melhor coisa para você poder utilizar para aprender com os espíritos. Né? Então, é isso. Comentários sobre a pneumatografia? Dúvidas? Só uma dúvida. Isso, na realidade, é um fenômeno físico, né? Que o espírito está manipulando matérias e trazendo ela à percepção do nosso plano aqui, né? Isso, é. É porque a gente não enxerga, quer dizer, quando vem uma letra, na realidade a gente está vendo a luz, né? Você escreve, né? A Eu vista, perdi.
Eu perdi o que você falou, Antônio. Estou pensando o seguinte, ele tem que gerar uma matéria que seja visível para nós, né? Então tem que ser uma matéria que tenha na vibração do nosso plano aqui, que nós estamos encarnados, né? Então é um fenômeno físico mesmo, né, Eduardo? É um fenômeno de efeitos físicos. É, Você precisa de um médium de efeitos físicos para produzir este fenômeno. Assim como a materialização é um fenômeno de efeitos físicos, a escrita direta também é. é, E a pneumatofonia também é. É que nós não vamos seguir agora, porque foge um pouco, né, da nossa coisa. Mas é um fenômeno de efeitos físicos. Ele porque utiliza, desculpa, ele utiliza os fluidos do médium para produzir o fenômeno. Pode falar. não é fenômeno Ok. inteligente, né? Está Hum, gerando um texto e tudo, mas também usando do efeito físico, né? Ocorrem dois fenômenos, né? Um fenômeno inteligente e sim, são dois fenômenos isso. que apresentam o espírito, né? E se expressando, envia a mensagem. Diz que a primeira exemplo é os 10 mandamentos, né? Segundo se pensa, né? Foi Uhum, impresso em pedra, né? Então, interessante. Esse do Baltazar também está lá, né? Consta no Velho Testamento também, né? tá. O aviso, né, Uhum, ao filho, acho que era filho de Nabucodonosor, né? Estava aprontando muito. eu não lembro. Eu não lembro exatamente o detalhe, não. Sei que ele É. pegou os objetos dos judeus, estava fazendo algum sacrilégio, esse espírito vai e se manifesta, né? E fala da ruína dele, né? Que ocorreu depois. É interessante. Ok. Então, olha, vamos voltar agora, terminamos esse capítulo do Livro dos Médiuns, né? E vamos, então, voltar para finalizar com a leitura do livro Seara dos Médiuns, que deu origem, né, a, esta, a este capítulo, né, que nós estudamos. Que, se não me engano, é a É o capítulo 27, palavra. palavras, né? Então, é É. isso mesmo. Pode ler? Pode ler, por favor. Palavra. Reunião mediúnica, reunião pública de 18/4/60, referente à questão 166. Quando te detenhas na apreciação da mediunidade falante, pensa na maravilha do verbo, recordando que todos somos médiuns da palavra. A glote vocal pode ser comparada à harpa viva em cujas cordas a alma exprime todos os cambiantes do pensamento. E sendo o pensamento onda criadora integrar-se com outras ondas de pensamento com as quais se harmoniza, a fala de modo invariável reflete o grupo moral a que pertencemos. Veículo magnético, a palavra é sempre fator indutivo na origem de toda realização. Com ela, propagamos as boas obras, acendemos a esperança, fortalecemos a fé, sustentamos a paz, alimentamos o vício ou nutrimos a delinquência. E isso acontece porque, em verdade, nunca falamos sozinhos, mas sempre retratamos as influências da sombra ou da luz que nos circulam no âmbito mental. Toda vez que ensinamos ou conversamos, nossa boca assemelha-se a um alto-falante em conexão com o emissor da memória, projetando na direção dos outros não apenas a resultante de nossas leituras ou de nossos conhecimentos, mas igualmente as ideias e sugestões que nos são despechadas pelas criaturas encarnadas ou desencarnadas com as quais estejamos em sintonia.
Não menosprezes, portanto, o dom de falar, que nos facilita a comunhão com os outros seres. Guarda-o na luz do respeito e da justiça, da bondade e do entendimento, sem olvidar que a atitude é a alavanca invisível de ligação. Por meio de nossos conceitos orais, o pessimismo é porta aberta ao desânimo, o sarcasmo é corredor rasgado para a invasão do descrédito. A cólera é gatilho à violência. O azedume é clima da enfermidade. E a irritação é fermento à loucura. Desse modo, ainda que trevas e espinheiros se alonguem junto de ti, governa a própria emoção e pronuncia a palavra que instrua ou console, ajude ou santifique. Mesmo que a provocação do mal se instigue à desordem, compelindo-te a condenar ou ferir, abençoa a vida onde estiveres. A palavra vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo. Falando, o professor alça a mente dos aprendizes às culminâncias da educação. E falando, o malfeitor arroja os companheiros para o fojo do crime. Sócrates falou, e a visão filosófica foi alterada. Jesus falou, e o evangelho surgiu. O verbo é plasma da inteligência, fio da inspiração, óleo do trabalho e base da escritura. Todos somos medianeiros daqueles que admiramos e daqueles que ouvimos. Aprendamos, assim, a calar toda frase que malsine ou destrua, porque, conforme a lei do bem promulgada por Deus, toda palavra que obscureça ou enódoe é moeda falsa no tesouro do coração. Muito bem. E aí ele se reporta ao item 166, que fala sobre a mediunidade, né? É dos médiuns falantes. Dos médiuns falantes. Né? E aí ele apresenta, né, nessa mensagem aqui, né, a importância de nós nos precavermos na hora de falar, né? Porque podemos ser médiums sem querer, né, levando a problemas sérios mais para frente. Né? Que a gente entenda que a palavra ela é construção mental, inicialmente. E ela vai carregada com o nosso sentimento, com o nosso, né, ela é moldada, né, com aquilo que nós trazemos no coração. Imagina, se nós estivermos muito bravos, né, ou muito chateados com alguém que nos tenha feito algum mal, né, a nossa vibração, além da nossa fala sobre aquela pessoa, se espalha, né, como um rastilho de pólvora, né? E aquilo volta para nós. Daí ele que fala, né? É até bonito lá, né? Quando ele fala, né, de Jesus, quando Jesus falou, apareceu o Evangelho, né? A Boa Nova, né? Quando um criminoso fala, ele leva ao crime. Então, o uso da palavra é um exercício, né, muito importante para nós que somos, né, ou nos dizemos ser, né, trabalhadores da seara de Jesus. Né?
Então, é isso. Alguém quer falar alguma coisinha antes de nós encerrarmos? Se ninguém vai falar nada, nós vamos encerrar por aqui o nosso estudo e vamos recomeçar no próximo ano, né? Olhando a lição número 28, né? Desculpa, a lição número 28, exatamente. Tá bom? Alguém quer fazer a prece final do ano? Eu vou fazer. Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, queremos agradecer a oportunidade que tivemos ao longo deste ano de estudarmos a mediunidade, né? E a importância do nosso conhecimento para o aprofundamento da doutrina espírita dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. É fundamental conhecer o fenômeno. E esse fenômeno tem que ser produzido sempre com base, né, no Evangelho trazido pelo nosso Mestre Jesus. Que possamos ser médiuns, né? E esses médiuns como praticantes efetivamente do Evangelho. Agradecemos à equipe espiritual por todo amparo ao longo de todo este ano. Agradecemos a todos os espíritos que estudaram conosco também ao longo do ano. Desejamos que a paz de Jesus esteja no coração de todos nós. E certos do amparo dos bons espíritos para nós, pedindo a eles que nos amparem para a retomada dos estudos, com o coração tranquilo e sereno, nós damos por encerrada a nossa reunião de estudos desta noite. Que assim seja.